A Coalizão Negra por Direitos lança hoje o Quilombo nos Parlamentos, iniciativa de apoio a mais de 50 pré-candidaturas de pessoas ligadas ao movimento negro. A gente vai falar nesse momento com a Sheila Santana de Carvalho, advogada, diretora do Instituto de Referência Negra Peregum e integrante da Coalizão Negra por Direitos. Olá, Sheila, bom dia, seja bem-vinda. Olá, Marilu, bom dia, muito bom estar aqui com vocês. Bom também te receber, viu, Sheila? Mas vamos lá, falando aqui sobre já a população brasileira, né? Segundo o IBGE, 54,1% da população brasileira é composta por negros, mas são subrepresentados nos parlamentos e instituições democráticas pelo país. No Congresso, são apenas 21 parlamentares negros e negras, no universo de 513, né, parlamentares. Essa iniciativa visa justamente mudar essa subrepresentação, Sheila? Exatamente, né? A gente quer que a partir disso a gente consiga aí começar a gerar uma transformação pela via das instituições democráticas. É importante destacar, Marilu, quando a gente está falando de representatividade, são mais do que as estatísticas daquelas pessoas que são negras e que estão ocupando essas instâncias de poder. É também uma representatividade de agenda, né? Então, aquelas pessoas que estão ali, elas defendem uma agenda de direito à população negra? A maior parte ainda não, né? Então, a gente buscou aí trazer as pré-candidaturas, né, que são ligadas ao movimento negro, que tem uma história de construção de luta social, né, que estão aí dentro dos seus territórios diariamente, atuando na resistência em defesa das nossas vidas, para que sejam elas aí as pessoas que nos representem dentro desses espaços. Esse é o foco principal do nosso projeto, né, é mostrar a construção de um país para negros também, né, um projeto de país para todos, e isso inclui sim a população negra. Agora, em outros indicadores, Sheila, os negros, infelizmente, são maioria, né? Eu queria que você citasse, né, pelo menos alguns desses indicadores. Exatamente. Enquanto a gente vê uma subrepresentação dentro de assembleias, dentro do poder executivo, dentro do poder judiciário, né, a gente vê uma subrepresentação quando a gente está falando dos índices da letalidade policial, né, a população negra chega em alguns estados a 86% o número de pessoas negras que são vítimas da polícia, né, ali dentro do cálculo daqueles que foram assassinados pela polícia. A população negra é aquela que é mais representada também dentro do sistema carcerário, né, vivendo aí uma política de encarceramento em massa desde a época da escravidão, que tenta permanecer cerceando a liberdade do povo negro, e a população negra também é a que é mais afetada dentro dos registros de fiscalização de trabalhos análogos à escravidão, né? Então, quando a gente vê os índices, também mostram que quase 90% dos casos de trabalho análogo à escravidão na sociedade contemporânea são de pessoas negras, né? Então, o que a gente busca também é reverter esse cenário de violações de direitos que favorecem essa subrepresentação em espaços que a gente não quer, em espaços que tiram a nossa cidadania, em espaços que tiram a nossa dignidade, espaços que atentam contra a nossa vida. E, Sheila, é interessante, né, o próprio nome, né, dessa campanha, Quilombo nos Parlamentos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o quilombo, essa força, né, e que a ideia é levar esse quilombo para o Congresso, né, não só, né, no Congresso Nacional, mas também nas assembleias legislativas, né, dos estados. Queria que você falasse sobre essa força do quilombo hoje. É importante dizer isso porque quilombo sempre foi uma referência que a gente teve de espaço de resistência e de luta, né? Então, o quilombo dos Palmares, ali dentro de um processo de luta pelo fim da escravidão, todas as formas como a gente tem se organizado enquanto população negra, volta e meia, vai dentro de uma lógica de quilombo. E a nossa proposta agora é aquilombar a política, ou seja, trazer as nossas lutas também para o centro da política, né? É como se a gente estivesse mais uma vez unidos aí, que como a gente diz, né, fazermos Palmares de novo, fazermos Quilombo dos Palmares de novo, e o Quilombo nos Parlamentos é uma iniciativa para fazer com que esse caminho possa acontecer.
Pois é, então a ideia não é fazer política para os negros e negras, e sim com os negros e negras, é isso, Sheila. Eu queria que você falasse da ação em si, né? Uma ação suprapartidária, né? Fala como é que foi essa construção aí dessa ação. Então, a gente está no mapeamento, né, de pré-candidaturas que estão em torno de lideranças, né? Temos projetos, inclusive, de várias organizações dentro da coalizão que é com enfoque de potencializar aí lideranças do movimento negro para estarem com estrutura, para disputar esses espaços, né? Então, tem um projeto do Instituto Peregum, tem um projeto do Instituto Marielle Franco, tem um projeto da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. São iniciativas importantes que estão fortalecendo as nossas lideranças, né? E mais aquelas organizações que têm uma ou outra liderança que vai para esse espaço de disputa. Então, quando a gente fez a iniciativa, a gente tinha muito para nós que tinha que ser algo suprapartidário, né? A gente está falando de uma coalizão negra por direitos que hoje tem mais de 250 organizações, está presente em todos os territórios do Brasil, né? Então a gente vai ter pré-candidatura de Roraima e vai ter pré-candidatura do Rio Grande do Sul, pré-candidatura do Espírito Santo, pré-candidatura do Amazonas, pré-candidatura do Pará e pré-candidatura de Goiás. Então, assim, é algo que vai para além de um território só, de uma coisa só, de um partido só, né? E isso tem toda uma diversidade partidária também. O que a gente tem como requisito é só que sejam partidos dentro do campo progressista, né? Dentro de um campo aí que esteja mais alinhado com a luta antirracista. E foram com esses partidos que há 2 semanas atrás em Brasília a gente ingressou com a DPF pelas Vidas Negras, né? Foram esses partidos que foram proponentes. Então, PT, PCdoB, PSOL, Rede, PDT, PV e está faltando o PSB. PSB, exatamente. Que partidos que a gente ingressou com a DPF pelas Vidas Negras, que busca aí que o STF reconheça que no Brasil há uma política de morte estruturada no racismo e que determine aí o poder público de fazer um plano nacional de enfrentamento à violência que a gente sofre. Então, esses partidos, quando eles aceitam, né, protocolar essa DPF, também eles dão para a gente uma sinalização política importante, que vão ser atores que vão estar juntos conosco nas nossas construções de luta, e isso envolve também esse processo do quilombo no parlamento, né? A gente sabe que para um quilombo no parlamento acontecer, a gente precisa de bastante disposição partidária para fazer com que essas candidaturas tenham força, fôlego, voz para chegar até o final do processo eleitoral. Exato. Vocês estão trabalhando com quantas pré-candidaturas para a Câmara dos Deputados nesse momento? 114 pré-candidaturas para o Congresso Nacional, né? Então, deputado federal, e para as assembleias estaduais, deputados estaduais. Tá, e o perfil dessas lideranças? Conta um pouquinho. Temos muitos perfis, também é muito rico, né? A gama de lideranças que a gente tem. A gente tem desde os quilombolas, de fato, né? A gente tem pessoas que são pesquisadores da agenda de justiça criminal, pessoas que têm pastor, tem também pai de santo, né? Então, é algo que dialoga com muitas coisas diferentes. Tem pessoas da cultura, tem pessoas das áreas de ribeirinho, né? Tem pessoas que são ligadas a uma agenda de alimentação orgânica, sustentável, né? Tem lideranças aí também que constroem movimento de moradia. É uma gama muito rica de perfis ali, né? Que vão desde daquele perfil mais técnico até um perfil mais militante, né? Mas são pessoas que, de diferentes formas, constroem, colocam seus saberes e seus braços aí à disposição do movimento negro brasileiro. Essa ação está cheia de simbologia, né, Sheila? Outra simbologia aqui é justamente ser nesse momento, né? Que a gente relembra aí os 40 anos, né, da primeira eleição da Benedita da Silva, né? Não é isso? Então, é também muito importante falar da Bené, né? Que o pessoal carioca fala, Bené. Exatamente. Ela estará lá hoje conosco nesse lançamento, com certeza. É muito importante, relevante, emblemático, né? A gente dá
entender que os nossos passos vêm de longe, inclusive dentro da política, e se não fosse a resistência de mulheres como Benedita da Silva, dificilmente a gente estaria nesse momento em que a gente vai ampliar a nossa força política dentro dos parlamentos. Agora, bom, enfim, na realidade, como é que você também tem visto, né, Sheila, todo esse massacre, né, da população negra durante todos esses centenas de anos, né, e até hoje, né, e principalmente hoje, nesse governo de extrema-direita, qual que é, assim, a mensagem que você passa para as pessoas, para os negros, negras, brancos, para quem está ouvindo a gente, está acompanhando a gente no jornal, a importância de se eleger uma pessoa negra para o parlamento. Então, não só no nível federal, quanto também no estadual. Sabemos que às vezes, Marilu, é até difícil ter esperança, né? Acho que a gente conseguir eleger pessoas negras é um gesto de esperança para um futuro. É um gesto que mostre aí para os nossos jovens, para as nossas crianças, né, que o destino deles não é apenas morrer através de uma bala. Essa representatividade ela é muito importante, de mostrar que existem destinos para nós, que as nossas histórias não estão pré-estabelecidas, né? De que há um futuro possível em que a gente também seja incluído dentro dessa sociedade. Então a gente está falando aqui de uma luta histórica e uma luta que vem sido aí trazida pelo movimento negro de uma forma muito dificultosa muitas vezes e uma forma de muitas vezes de silenciamento, né, Marilu? Então por quanto tempo a sociedade brasileira negou que o racismo existe? Por quanto tempo cercearam as vozes que vinham do movimento negro, né? Hoje a gente consegue falar mais abertamente sobre as cicatrizes, as feridas que o racismo ainda gera dentro da nossa sociedade. Sabendo disso, a gente precisa de um voto consciente. Um voto consciente é um voto antirracista. E um voto antirracista é um voto no movimento negro, né? Não basta a gente só eleger pessoas negras, como eu falei no começo, né? A gente precisa eleger pessoas negras que estejam alinhadas a uma agenda de luta, que estejam alinhadas a uma agenda de direitos, que quer transformar a sociedade a partir disso, né? Então é importante que a gente olhe para quem a gente vai votar. É importante que a gente olhe para o parlamento, que o parlamento vai ser um dos canais mais importantes para a reconstrução de um novo Brasil que a gente vai viver aí nos próximos anos, e é importante que esse parlamento seja o mais representativo possível, que tenha mulheres, que tenha negros, que a gente consiga ver diferentes agendas de luta social ali sendo travadas naquele campo de batalha, né? Então faço um convite, né, para quem está assistindo a gente, que faça uma prática ativa do antirracismo, né? Uma prática ativa através dos votos e que se junte a nós na iniciativa. Quilombo nos parlamentos não é só apenas de negros, né? Eu falo que Quilombo nos parlamentos é para todas e todos, porque a gente está falando de uma nova sociedade, de uma sociedade que a gente quer, uma sociedade mais inclusiva. Então, fica o convite a quem quiser se juntar a nós nessa iniciativa. Agora, Sheila, quando a gente estava falando, né, dias atrás, de uma chacina no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, onde mortos, né, uma boa parte, né, era de negros mesmo, em seguida já veio a outra morte por sufocamento, asfixiamento dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal, também de um negro. Eu acredito que a pauta de segurança pública seja uma pauta fundamental, além de outras, obviamente, saúde, educação, enfim, todas as áreas. Agora, essa questão também da segurança pública, aproveitando que você é advogada, é uma pauta bastante importante, gravíssima, e que deve ter um olhar bastante cuidadoso, né, dessa ação. Exatamente. A gente não tem como construir hoje um projeto para o país sem pensar agenda de segurança pública e sem pensar a agenda de segurança pública de uma forma minimamente humanizada, que não é o que a gente tem vivido aí nos últimos anos. A gente tem uma política de segurança extremamente bélica, uma política de segurança que tem alvos prediletos, né, e esses alvos normalmente são os corpos negros, uma política de segurança que não avança e que não protege, né. É muito sintomático quando a gente tem crianças pretas que têm mais medo da polícia, né, do que ver na polícia ali um canal de proteção,
né, que deveria ser, né, a polícia deveria existir para a proteção comunitária, e hoje a polícia existe para um alvo, né, ver a população como um alvo, ver a comunidade como um alvo. Então, há muito do que a gente vai precisar transformar, inclusive, né, discutir os limites da militarização, né, porque quando você tem uma polícia militarizada, você tem uma polícia para a guerra, você não tem uma polícia para a comunidade, né? A gente pensar aí também em formas de como compor, né, o que a gente pode fazer para barrar e criar mecanismos efetivos de responsabilização, porque o que possibilita que a gente viva a barbárie e o nível de violência que a gente está vivendo hoje é que essas pessoas agem sem que sejam minimamente responsabilizadas. Muito pelo contrário, muitas vezes elas são premiadas pelas violências que elas praticam. Então você tem aí assassinos, né, que não tem uma palavra diferente para caracterizar um policial que mata, não. A gente tem assassinos que se vangloriam dos assassinatos que cometeram. Então, uma das coisas, né, Marilu, que você deve ter visto e que surgiu a partir do caso do Genivaldo ali no Sergipe essa semana, foram cursos preparatórios aí para a Polícia Federal, que tinham professores que ensinavam a fazer câmara de gás improvisada, professores que ensinavam a torturar e professores que se vangloriavam de ter matado 58 e nunca terem sido responsabilizados por isso. Então, essa lógica doentia da política, da polícia, a gente vai precisar romper, né? Essa lógica sanguinária que a gente tem de política de segurança pública, isso não cabe mais na sociedade que a gente está pretendendo construir. Então, sim, a segurança pública é uma das agendas principais, e quando a gente vai conhecendo as candidatas e os candidatos dentro a esse futuro processo eleitoral de 2022, a gente vê o quanto essa agenda é relevante, ocupa espaço para essas pessoas, porque a gente vive essa violência diariamente. Então, quer trazer alguém para construir a política pública, traga alguém que viva os impactos dessa política pública a ser construída. Eu sempre digo, como é que a gente vai colocar alguém para discutir política pública de ônibus, alguém que nunca andou de ônibus, né? Então, a mesma coisa que eu convido vocês, né? A gente precisa trazer que essas pessoas que são vítimas diárias da violência, que muitas vezes não conseguem sair de casa porque estão em cenários de guerra, como a gente viu na Vila Cruzeiro, elas estejam também no centro da formulação da política pública. Nós precisamos disso. Sheila, e no minutinho final, antes de você dar o serviço, né, do lançamento hoje, eu queria saber rapidamente a tua história. Você é advogada, enfim, qual que é a trajetória aí da tua família? Como é que você conseguiu, enfim, se formar? Foi difícil? Como que foi essa trajetória sua? Nunca é fácil pra gente, né? Não tem nem como dizer que é fácil. Eu sou do Campo Limpo, que é a periferia aqui de São Paulo, né? Sou advogada, me formei através do ProUni, numa das melhores universidades aqui de São Paulo, então estamos bem. E desde que eu me formei, eu tenho trabalhado no campo de direitos humanos, né? Então, sou advogada de direitos humanos, fui fellow aí do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, né? Viajo o mundo fazendo direitos humanos e hoje estou aqui empenhada na construção da Coalizão Negra por Direitos, né? E do Instituto de Referência Negra Peregrino. Isso é um pouquinho Legal. Da história. Agora vamos para o serviço já final para a gente acompanhar, né, o lançamento hoje do Quilombo Quilombo nos Parlamentos. Diga lá, que horas vai ser para o pessoal acompanhar? A partir das 5, vamos estar aí com transmissão ao vivo do evento, né? Nas mídias da coalizão. A gente abriu as inscrições na semana passada para quem quisesse acompanhar presencialmente, mas por questões de segurança e protocolos sanitários, a gente não pode inflar o espaço, né? Então, as inscrições estão encerradas, mas todos podem acompanhar através do YouTube da Coalizão Negra por Direitos, que vai ficar transmitindo ali o lançamento da iniciativa a partir das 5 da tarde. Né? Então, vamos aí ter a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho que a Coalizão Negra está fazendo e algumas dessas pessoas que vão ser aí, se colocar para a disputa das eleições no próximo período, né? A gente vai fazer esse evento na Ocupação 9 de Julho, né? Tem todo um caráter simbólico também, que foi dentro da Ocupação 9 de Julho que a Coalizão Negra por Direitos fez o seu primeiro encontro, e é hoje, 3 anos depois, que a gente vem lançando as candidaturas que a gente vem trabalhando em todo o território nacional. Para quem quiser saber quem são os candidatos, também convido a acessar quilombonosparlamentos.com.br, que ali vai ter um mapa para quem quiser conhecer essas pessoas melhores, são pessoas que valem muito a pena conhecer. Fica o convite.
Portanto, está aí a Coalizão Negra por Direitos, lançando hoje o Quilombo nos Parlamentos. E a gente conversou com a Sheila Santana de Carvalho, que é advogada, diretora do Instituto de Referência Negra Peregum, integrante da Coalizão Negra por Direitos. Muito obrigada, Sheila. Um beijo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Marilu. Muito bom estar com vocês. Bom dia a todas e todos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.